Bom dia, paz do Senhor. Eu não sei como foi o seu ontem, mas eu sei que se acordamos, se estamos aqui, é porque o Senhor cuidou, guardou, proveu tudo o que foi necessário para nos manter vivos. E não falo só do material, né, do alimento, do sono, falo também da proteção, do cuidado, dos livramentos. O trato no nosso interior, na nossa mente. Devemos sempre, ao acordar, agradecer, mesmo quando não tem sido bom, mesmo que tenha sido um dia difícil, mas Ele proveu. Às vezes enfrentamos coisas ruins, mas já parou para pensar que poderiam ser piores, terminar de forma pior? E esse dia, o novo, a gente entrega ao Senhor porque reconhecemos nossa dependência do seu cuidado, sua provisão, seu amor, de tudo, meu Deus. Se acordamos, é oportunidade, é a prova de que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas. Ah, Deus, encha-nos de Ti. Nós precisamos, Senhor, do Teu perdão, da Tua orientação, da Tua força, do Teu renovo. Por isso chegamos aqui na Tua palavra, Deus. Ah, Deus, ajuda, Pai. Ajuda a prosseguir. Ajuda a nos reparar diante de Ti. Só o Senhor, com seu amor e sua misericórdia sobre nós. Eu peço que o Senhor aqui nesse momento de devocional, de busca, fale aos nossos corações, nos dê o teu entendimento na palavra. Ah, Senhor, essa oportunidade que temos aqui, Deus, muito obrigada, Pai. Alimenta-nos com esse pão, Pai. Fala a cada coração de acordo com cada necessidade, Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Obrigada por ter acordado, Pai, por ter me disponibilizado aqui, Senhor, nesse momento. Eu peço que a gente não saia daqui, Pai, depois dessa meditação, da mesma forma que estamos chegando. Vai libertando, vai curando, Pai. Reavivando, restaurando, não sei, Senhor, só o Senhor sabe. Tem misericórdia, Pai. Guarda as nossas famílias, guarda a nossa caminhada. Vá à frente de onde tivermos de estar nesse dia, Deus. Ah, Deus, ajuda-nos, Pai, a vencê-lo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos. A palavra de Deus hoje faz a gente refletir e meditar. Salvador Félix, meu colega de trabalho, bom dia, vamos junto, irmãos. Palavra difícil, mas muito necessária. Olha, eu ao acordar, já tem um tempinho para esse preparo aqui, foi justamente minha oração hoje, pedindo perdão ao Senhor, e tenho orado muito para que o Senhor, vocês vão entender quando eu começar a meditação, mas foi justamente isso que eu coloquei diante do Senhor e tenho colocado esses dias, que eu seja merecedora das bênçãos dele, porque muitas vezes nós atrapalhamos, nós acabamos não vivenciando por erros nossos. Nós não permitimos o agir do Senhor, é como que fechássemos as portas para as bênçãos dele.
com os nossos próprios erros, com a nossa resistência, sabe? De fazer o que é certo, que nem sempre estamos na ignorância, mas a gente está resistindo a fazer o que é certo. Tá entendendo? Então, não é que o Senhor não nos abençoa. Somos nós que estamos impedindo o agir, o mover dele nas nossas vidas. Vamos entender melhor isso? O pastor que compartilhou hoje essa mensagem, ele diz assim, até o título é: Por que não sou abençoado? Aí quando eu bati o olho aqui, eu falei, meu Deus, que resposta rápida. E ele diz assim: quando os meus amigos dos Estados Unidos vieram me visitar em Singapura, fiquei surpreso por entrarem em minha casa sem tirar os sapatos. Devido às nossas diferenças culturais, pensei que a sua falta de consideração em levar sujeira para dentro de casa era estranha. Mas ao ler o livro de Ageu, capítulo 2, podemos achar peculiar toda essa conversa sobre carne santa e corpos mortos. Mas o Senhor não estava preocupado apenas com limpeza física. Ele usou estas lições objetivas para ajudar o povo de Judá a lembrar o que lhes havia acontecido após voltarem do exílio na Babilônia. As atitudes pecaminosas de alguns haviam se espalhado e corrompido toda a comunidade. Em vez de reconstruir o templo, eles tinham investido seu tempo em construir suas próprias casas e, por causa dos seus pecados, perderam as bênçãos de Deus. No entanto, o Senhor, como um pai que anela ter um relacionamento íntimo com seu filho, os disciplinou para encorajá-los a voltarem-se a ele. Quando Ageu os acompanhou, eles renovaram o seu compromisso com Deus. Desta maneira, o profeta os desafiou a permanecerem fiéis e disse que o Senhor os abençoaria abundantemente. Você tem usufruído das bênçãos de um relacionamento íntimo com Deus? Ou você precisa afastar-se do pecado e renovar o seu compromisso com Ele? Foi o que eu acabei de dizer que orei essa manhã. Que o Senhor me desse orientação e força e me ajudasse a não resistir, né, aos erros, aos mesmos pecados. Às vezes, Deus nos leva para águas turbulentas, não para a gente afundar, mas é para a gente nos limpar, ou seja, purificar. Às vezes a gente passa por situações, por isso que sempre a gente precisa estar atento em autoexame e análise, né? A gente tem muito isso de olhar para o outro está vivendo isso, o outro está fazendo aquilo, mas a gente tem que trazer primeiro para nós, né? Então vamos ler essa leitura? Nós vamos fazer Ageu. Ageu é um livro muito lindo, né? Esse profeta Ageu, mas de ensino maravilhoso. São pouquíssimos capítulos, mas de tão profundo ensino. O povo tinha regressado do cativeiro, mas ao encontrar tudo destruído em Jerusalém, né? Esses 70 anos que eles passaram cativos na Babilônia, eles, encontrando tudo destruído, começaram a, claro, levantar suas casas, construir suas casas, mas enquanto que o templo estava destruído. E aí Ageu se levanta, levantado pelo Senhor, para o povo entender que primeiro tem que cuidar das coisas de Deus.
Aí é onde ele se refere, né, ao saquetel vazio. A gente saquetel furado. A gente enche, 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 mas ele está se esvairindo. É uma vida em vão, né? Quando a gente coloca Deus em segundo, terceiro ou até quarto plano na nossa vida. E a gente tem que estar vigiando, porque tem muitas formas de afastar Deus da nossa vida, desobedecendo ou resistindo ao que Ele quer que façamos, né? E às vezes não é por falta de entendimento, não. A gente às vezes sabe que está precisando refazer, ou sabe o que tem que reparar ou fazer, mas não faz. E é essa resistência que faz com que a gente não viva o melhor de Deus na nossa vida. Está dizendo para a gente ler, né, o capítulo 2, a partir do verso 10. No verso 10 do capítulo 2 fala sobre repreensão e promessa da bênção. Vamos ler como o pastor colocou aqui, do 10 ao 19. No 24º dia do mês nono, no segundo ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam dizendo: não. E Ageu disse: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes responderam: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, tudo que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das suas mãos, mas não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde esse 24º dia do mês nono, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Esse alerta de Deus ao seu povo, né? Para se voltar para essa situação, que o Senhor, mesmo assim, se eles se corrigissem, né, se voltasse para o caminho nesse entendimento, ele os abençoaria. E aqui ele diz, né, que quando ele pergunta para o povo, para o sacerdote, essas perguntas que ele faz sobre impureza, Deus mostra ao povo que, embora a santidade não possa ser transmitida mediante o contato, as influências corruptíveis do pecado não deixam de ser contagiosas. Noutras palavras, morar na Terra Santa não torna ninguém santo, ao passo que o pecado profana tudo quanto o povo faz, inclusive os atos de adoração.
ou seja, mãos sujas segurando algo santo, né? É o que a gente aqui fala, não é por estarmos dentro de um templo ou na obra, no serviço, que nos torna isso santos. Dentro da igreja, eu costumo dizer que lá é um hospital, onde Deus é o médico. A gente não pode ter a ilusão que todos ali dentro já estão santificados, já estão puros. Pelo contrário, estamos buscando perfeição. Nós estamos sendo tratados, mas é preciso vigilância nisso. E aqui ele fala também que Deus ordena ao povo que considere por que não foram ainda abençoados. A causa era desobediência. Agora, porém, dispunham-se a edificar o templo. Por sua vez, Deus conta que tudo quanto eles empreendam tenha êxito. Tal princípio é expresso também no Novo Testamento. O favor de Deus e seu amor e comunhão vem-nos somente à medida que continuamos a buscá-lo e a observar-lhe os mandamentos. Daqui a pouco a gente vai ler isso. Eu vi lá em João 14. Tal princípio de não estar sendo abençoado por desobediência é expresso, a gente vai ler no Novo Testamento. O favor de Deus, seu amor, comunhão, vai vir somente à medida que a gente continua a buscar e a observar os mandamentos. Ou seja, aqui está falando de obediência e desobediência. Foi como nós iniciamos aqui dizendo com o pastor nessa leitura. O livro de Ageu é muito rico de ensino. Logo no capítulo 1, a gente vê que o povo retornou do cativeiro e começou a construção das suas casas, enquanto que o templo derrubado. E Ageu explica para eles o perigo disso. Está se dedicando só nas suas coisas e as coisas de Deus. Enquanto que a gente não pode esquecer que dependemos das coisas de Deus, dependemos de Deus para que a nossa própria vida flua. Se tudo nos vem, as nossas bênçãos, toda a provisão da nossa dedicação, do andar com Deus, então o que é mais importante? E aqui, eu vou ler aqui no rodapé da Bíblia que fala, né? Durante o retorno, foram lançados alicerces do templo, mas os samaritanos fez cessar. Eles até começaram, mas os samaritanos, aquele povo que não tinha ido, tinha receio, tinha medo do povo de Israel. O povo de Israel era um povo temido, porque era um povo que tinha uma história de poder de Deus no meio deles. Eles eram, lembra de Raabe, inclusive, que quando ela protege, guarda, esconde aqueles espias, porque ela sabia quem era aquele povo, o testemunho, né? E ela protege e é salva até quando eles invadem, né, o povo de Deus, Israel, comandado por Josué, tá prestes a invadir Jericó. E ela os protege, né, esses espias que tinham entrado lá para se preparar, né, verificar como era a terra, a estratégia de guerra. E ela os esconde, senão eles seriam capturados e mortos. E ela até mente para os príncipes ali da cidade dela quando pergunta sobre eles, diz que eles já foram e eles estavam escondidos por ela na casa dela. E ela fala com eles, né? O povo aqui treme de medo por saber que vocês estão vindo, né? Porque sabemos o que o Deus de vocês fez, né? Ela falou da travessia do Mar Vermelho, a vitória sobre os reis ao redor, né? As terras conquistadas. Então, eles temiam esse povo, esse Deus de poder sobre esse povo, né? E aí ela faz esse pacto, vamos dizer assim, de ser salva. E ela vai até para a linhagem, né? Você vê que ela está
naquele Hebreus 11, os heróis da fé, ela veio fazer parte da genealogia até de Jesus. Por quê? Creu, né, no Deus de Israel e recorreu a ele, obedeceu a ele, foi alcançada por graça, né, pelo Senhor. E aqui, eles estavam aqui conscientes disso tudo, mas preferiram, escolheram cuidar primeiro das suas casas. E Ageu diz sobre o saquetel furado. É como investir, investir, investir e não frutificar, não receber nada. E aqui, eu vou ler só essa parte que fala aqui, ó. É muito interessante no primeiro capítulo, Ageu dizendo para o povo, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Nada melhor que nós entendermos para os dias de hoje, né? Tantas pessoas aí achando, né, depositando sua confiança em pessoas, só sendo feliz quando possui riquezas, só buscando conquistas financeiras, pisando nos outros para ter mais, 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 mais. E por que então continuam desesperados, continuam aí ansiosos, tristes, se perdendo pelo mundo, tomando remédios, se drogando para poder respirar um pouco de alívio no seu interior? É o saquetel furado. Estão buscando, como esse povo aqui, o seu próprio bem-estar nas suas casas, esquecendo do principal, do que verdadeiramente importa, que é buscar o Senhor, é servir o Senhor. E ele está fazendo esse alerta aqui. E ele continua: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Por exemplo, entende o que vocês estão fazendo, né? Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa. O Senhor está falando para construir o templo estava destruído. E dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Por que o Senhor rejeita? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para sua própria casa. Por isso, retém os céus e o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre o trabalho das mãos. O Senhor reteve tudo que é tipo de bênção para chamar a atenção do povo. E aí aqui na explicação fala, consequentemente, os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos. Tinham se passado 16 anos desde que eles tinham retornado do cativeiro, e a casa de Deus lá, derrubada. E aí, depois desses 16 anos, foi que eles começaram a construção da casa do Senhor. Deus, então, lhe enviou esses profetas, como também Zacarias, para encorajá-los a recomeçar essa obra. Os judeus que haviam voltado do cativeiro estavam tão ocupados com os próprios interesses que passaram a negligenciar a construção da casa de Deus. Suas casas achavam-se revestidas de madeira de cedro, ao passo que o templo permanecia em ruínas. Ageu então mostra-lhes que a obra de Deus tem de ter toda a primazia. Da mesma forma, o reino de Deus e os interesses da causa do Mestre devem ser a suprema prioridade em nossa vida. Quando ele fala que a gente semeia muito e recolhe pouco,
O povo de Deus perdera a sua bênção, pois estava vivendo apenas em função das próprias vantagens. Eles revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. De igual modo, poderemos esperar um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em nossa vida se não estivermos vitalmente interessados pela sua obra, tanto no lar quanto as nações. Meu Deus, que palavra difícil. Foi o que eu iniciei falando, que foi a minha oração antes de abrir o devocional para hoje. Como eu disse, eu não olho o dia anterior. Para preparar aqui para essa live, eu abro no momento, né? Então, quando eu vi isso, eu orei hoje pela manhã, como eu iniciei dizendo: Senhor, me ajuda a ser merecedora das suas bênçãos. Na realidade, a gente não devia, pensamento meu, orar assim, por exemplo, alguém vem pedir, ora para o meu filho passar nessa prova, ora para o meu filho, para o meu marido conseguir comprar esse carro que está fazendo falta. A gente não deve orar, Senhor, dá esse carro para ele, ajuda ele a conseguir comprar. Eu não sei se o que esse homem, se essa família está fazendo, o Senhor vai dar esse carro, a gente não sabe. Se ele vai me dar o que eu estou pedindo. A gente não conhece o outro, a gente não sabe a vontade do Senhor. A gente tem que orar que o Senhor possa lhe abençoar. Por quê? Tem todo um processo aí para receber dessa bênção. Aquela porta que a pessoa tanto espera, Senhor, ajuda, Senhor, para que o Senhor possa realizar essa bênção na vida dela, para que o seu melhor, porque a vontade de Deus é que é a boa, a perfeita e a agradável. Nós não sabemos se aquilo que a gente pede, que a gente tanto quer, porque a gente tem prazer naquilo, porque aquilo vai fazer a nossa vida ser melhor, mas eu não sei se aquilo vai ser bênção ou maldição na minha vida. Já parou para pensar? Às vezes o próprio carro, como a gente falou, que a pessoa nos pede para orar, quantas pessoas depois que alcançam conseguem comprar e aquele carro não é bênção na vida? Às vezes vai trazer problemas. Já parou para pensar que aquele emprego que a pessoa pede para você ajudar em oração vai ser problema futuramente? Que empresa é essa? Que ambiente é aquele? De repente vai levar aquela pessoa a pecar? Aquela faculdade ou concurso que você está tanto orando, querendo para o seu filho, Deus, por saber o nosso amanhã e por nos conhecer, não nos dá, porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente nesse processo. Então, o que a gente tem que entender é que o bom a nós, a vontade dele é que é a boa, perfeita e agradável. Porque ele sabe e nos conhece. Então, por isso que requer que a gente primeiro confie, depois espere e descanse no Senhor. Sabe, no seu filho, que você nem sempre leva coisas agradáveis para ele? Tem coisas que ele não gosta, mas a gente faz com que ele cumpra porque sabe que aquilo é o melhor para ele. Os nãos que a gente dá para os nossos filhos é o maior ato de amor para ele. Porque a gente vê que ele se rebela e tal, por que não me dá, por que não deixa? Mas a gente mantém ali o nosso não, porque a gente sabe os porquês, né? E por que a gente não entende os nãos do Senhor nas nossas vidas? Se Ele é o nosso Pai e a gente sabe que Ele quer o melhor a nós.
Ele vai nos conduzindo, às vezes traz até tribulações, mas como a gente iniciou dizendo, às vezes ele permite as inundações, não é para que a gente se afogue, é para a gente ser limpo, é para a gente ser tratado ou até aprender a nadar. Eu não sei, Deus é quem sabe. E vamos, como a gente falou naquele finalzinho, né, quando fala o favor de Deus, seu amor e comunhão, nos vem somente à medida que continuamos a buscá-lo e observar os mandamentos. Aí, como eu falei, eu separei aqui João 14, a partir do verso 21, é onde Jesus está falando aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui no rodapé, sobre isso está dizendo: guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna. A nossa obediência a Cristo, embora nunca perfeita, deve, porém, ser real. Ela é um aspecto essencial da fé salvífica que brota do nosso amor a Ele. O amor de Cristo é o alicerce da verdadeira obediência. Sem amor a Cristo, o esforço humano de guardar seus mandamentos se torna legalismo. A pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais, sua real presença no seu interior. Essa explicação aqui me ajudou muito a entender sobre leis, né? E sobre mandamentos, a lei, né? Quando falam, né, que estamos pela graça, né, e não na lei. Às vezes eu ficava, meu Deus, mas se é para cumprir os mandamentos, e os mandamentos são a lei, né? Lá no Antigo Testamento. E Jesus também disse que ele não veio abolir, revogar a lei. Ele veio fazê-las cumprir. Então eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de entender isso. Mas aqui está nos ajudando nisso, ó. O amor de Cristo é o alicerce da verdadeira obediência. Sem amor a Cristo, o esforço humano de guardar seus mandamentos se torna legalismo, porque a pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, aí ele promete graça, ou seja, legalismo, vai se tornar legalismo. É aquela coisa de como era quando Jesus veio, os fariseus, aqueles homens da época, né? Andavam absolutamente obedientes à lei, mas totalmente errados quanto ao trato humano, né? Eles condenaram Jesus à morte por isso. Para eles, Jesus era uma ameaça, porque o que eles exigiam era o cumprimento da lei, os sacrifícios, aquela. Por que, que Jesus veio para mudar tudo isso? Já, tipo assim, um exemplo, né? Quando fala na lei de ofertas, sacrifícios de animais. Por que, que em Jesus parou tudo isso? Porque, para pensar, é muito fácil eu ofertar daquilo que me sobra. Eu já tenho muito. Agora aquele que leva em sacrifício, né, a sua oferta, dá o seu melhor. Tem toda a diferença. O que estava acontecendo era ofertando assim, que nem quando fala o carneiro, a ovelha,
o mais fraco do seu rebanho, qual é o sacrifício que ele está fazendo? Lembra Davi quando não queriam cobrar preço pelo terreno que ele foi comprar para ofertar para o Senhor? E o que Davi respondeu para a pessoa? Não quero ofertar ao Senhor nada que não me custe. Tem que nos custar, senão não é sacrifício. Abraão também não aceitava algo para ofertar ao Senhor. Por exemplo, alguém está me dando para eu dar ao Senhor? Então essas coisas aí me fizeram entender isso, né? O legalismo, para não virar legalismo, seguir somente a lei de forma escrita, né? E não vivida. Ou seja, o Senhor hoje está nos dizendo para o cuidado que temos que ter, que às vezes a gente pede tanto algo e não recebe. De repente Ele quer trazer, Ele quer realizar, mas é preciso que a gente se repare diante dele, né? E às vezes a gente precisa pedir que ele nos oriente, pedir que ele nos ajude a identificar, como o profeta fez isso aqui. O Senhor enviou essas palavras através do profeta Ageu, justamente por amor, para alertar o povo, porque eles estavam seguindo um caminho perigoso. Só o ter, só o possuir. E o que mais importa? O que estamos fazendo nesses nossos dias com a nossa vida com Deus? Muitos não estão encontrando tempo para servir ao Senhor. Muitos estão priorizando a sua vida secular, a sua vida material, seus bens, e deixando a vida com Deus de lado, quando que tem que ser o contrário. Aqui a gente está de passagem. As coisas dos céus, as coisas de Deus é que tem que priorizar, mas a gente não faz. A gente acaba sendo engolido e para pensar por quê. Onde estamos? Vivemos aqui, ó, no mundo que jaz de quem? Do maligno. E o que Satanás mais quer? Nos afastar da presença de Deus, nos roubar, né, a nossa busca maior, que é a salvação. E ele coloca situações justamente para que a gente não realize a obra de Deus, não ande com o Senhor. Então, para pensar como está o mundo hoje, essa falta de tempo toda, as pessoas aí priorizando o ter, o possuir. Quem é que está despertando tudo isso? Por que você acha que não está tendo tempo de tantos problemas que surgem? Para pensar. Por que você acha que o nosso foco, a nossa satisfação nos celulares, das coisas aí do mundo, para não sobrar tempo para o Senhor? Esse povo aqui voltando, reconstruindo suas vidas próprias e se esquecendo do que verdadeiramente lhe importa. Se para ter a gente depende do Senhor orientando, a gente tem que buscar as bênçãos que o Senhor nos concede. É Ele quem vai abrir as portas, quem cuida de nós, quem cuida dos seus. Ele mesmo diz: não andeis ansiosos, o amanhã pertence a Ele. E hoje ninguém consegue descansar nesse agir, nesse prover do Senhor. Nós aqui sempre iniciamos as nossas orações, os nossos devocionais, o quê? Agradecendo ontem, porque foi vencido, porque o Senhor proveu tudo o que a gente necessitasse. A gente reconhece que vem dele. E se a gente não fizer isso diariamente, a gente vai ficar como esse povo. 16 anos construindo suas vidas e a casa de Deus derribada. Ou seja, o Senhor, por amor, enviou profetas para alertar o seu povo disso. Que as bênçãos vêm dele, e dele é que a gente tem que buscar. E sempre estar reconhecendo que ele é o nosso provedor.
Como que a gente vai conseguir trabalhar se ele não abrir a porta, não der saúde, não der sabedoria para lidar, entendimento no nosso trabalho? Como que vamos cuidar da nossa casa, da nossa família, se da mesma forma ele não provê todo o necessário? A gente aqui somente agradece, reconhecendo nossa total dependência do mover e do amor dele, nos servindo, cuidando, oh Deus. Nosso ir e vir, os nossos nomes que colocamos diante de ti, tudo foi o Senhor. Obrigada, Senhor, por nos reabastecer desse entendimento. Todos os dias nós somos metralhados de pensamentos, de coisas ruins, mas aqui, Deus, o Senhor trata o nosso interior, a nossa mente, nos renova para o novo dia, Pai. Nos abastece de todo o necessário para passar por ele. Muito obrigada, Senhor, por estar nos alcançando aqui. Eu peço que o Senhor vá à frente, Pai, de onde o Senhor sabe de que estaremos, nos nossos trabalhos, nos nossos lares. Vai preparando, Senhor, o caminho e nos conceda, Senhor, a vitória sobre esse dia, como o Senhor nos concedeu sobre o ontem, Pai. Estamos aqui porque confiamos em Ti, Pai. Estamos nos renovando, nos reparando diante de Ti, Pai, recebendo do Teu perdão, como o Senhor fez aqui com esse povo, Pai. Obrigada por ter nos alcançado primeiro, Pai, antes de começar o dia. O dia ainda nem se iniciou e já estamos aqui, Pai, recebendo, Pai, dessa palavra que está nos abençoando, nos mostrando o quanto precisamos todos os dias nos autoexaminar, nos reparar diante de Ti, que o Senhor nos dê força, Pai, para vencer as nossas barreiras que nos impede de viver o Seu melhor. Nós mesmos estamos com muros diante de Ti, Deus. Ajuda-nos a nos libertar, Pai, das cadeias que nos aprisionam justamente para não viver o Seu melhor, Pai. Deus, ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, ajuda-nos, Pai. Eu quero lhe agradecer por esse maná, por esse pão de hoje. E que amanhã o Senhor permita que estejamos aqui, Senhor, meditando, compartilhando do Seu amor. Muito obrigada, meu Pai. Vá à frente, Pai, nesse dia. Amém. Só com Ele, irmãos. Como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está aqui, ó. Essa palavra de hoje, palavra compartilhada. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Até amanhã com mais um devocional diário. Nosso pão que alimenta o Espírito. Amém? Deus abençoe.